Bom dia, pessoal. Vamos lá para tomar o nosso cafezinho de hoje. Já pegou o seu aí? Vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor, então, para estarmos nos alimentando espiritualmente, primeiramente, não é mesmo? É, como é complicado, né? Como vimos na semana passada, as tentações que sofremos, né? São produzidas no nosso próprio coração e nos engana constantemente. E Jesus, lá em Mateus 15, estava falando aos discípulos sobre o que contamina o homem, porque os fariseus estavam criticando os discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos. Então ele afirma que o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca é que contamina o homem. E nos versos 19 e 20 ele diz assim: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Por isso devemos guardar o nosso coração, né? Mas devemos também nos preocupar também com a higiene, né? Agora, a partir do verso 19 do capítulo 1, no livro que nós estamos estudando, aí do Tiago, vai nos mostrar uma solução para tentarmos assim aplacar ou diminuir o que está em nosso coração. É buscar praticar o que diz a palavra do Senhor, como afirma no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojar significa jogar fora, retirar, colocando no lugar algo que seja mais agradável que a palavra da verdade. Com ela é que deve ser preenchido o nosso coração. Mas ele fala de algo também interessante para as nossas ações. Já ouviram aquela expressão, né, contar até 10 para responder? É justamente isso que ele afirma no verso 19. Seja pronto para ouvir, quer dizer, ouça atentamente o que está sendo dito, de preferência até o final da fala do outro, porque tem pessoas que, antes mesmo que o outro termine de falar, já vai atropelando com uma resposta que pode ou não satisfazer o outro. E como é ruim, né, estarmos falando e ser cortado. E ser tardio no falar é amadurecer as ideias, pensar antes de falar, pois uma palavra expressada de forma errada pode trazer prejuízos irreparáveis para a nossa vida. Ele fala também para ser tardio no irar. Ficar irado não é errado, mas devemos saber conter isso, pois pode ser que está saindo algo do nosso coração pecaminoso, que além de prejudicar a quem estará ouvindo, estará desagradando também a Deus. Mesmo sendo prejudicado a ponto de se irar, coloque tudo diante de Deus e peça a Ele que manifeste a sua justiça. Agir de pronto ou imediatamente após a ofensa pode não nos levar a pecar. Por isso, devemos conter a nossa ira. E Tiago continua no texto aconselhando o nosso proceder. Agora, propondo fazer uma troca dentro do nosso coração. Como lemos no verso 21, né? Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei como se dá uma palavra, em voz implantada, qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que entendo é que, ao vivenciar e guardar no coração a palavra do nosso Deus, nós temos condições de vencer tudo aquilo que pode afluir num coração pecaminoso como o nosso, pois teremos mais condições de discernir do certo e do errado, de querer ao próximo aquilo que é melhor para nós mesmos. Mas Tiago dá um alerta que serve bem para a nossa vida e nossas atitudes. Observe os versos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Desafiador, não é mesmo? Mas as nossas atitudes devem ser coerentes com o que vivenciamos. Não podemos recomendar uma coisa e viver outra. Pode um médico, por exemplo, recomendar um medicamento e não fazer o uso dele quando for necessário? Desta forma, é este desafio para mim e para você. Falar apenas da palavra e não praticar o que falamos também está errado e não condiz com o que Deus requer de todos nós. Na época em que Tiago escreve esta carta, o espelho citado por ele era feito de um metal polido, totalmente diferente dos dias atuais, pois eles mostravam uma imagem assim distorcida da verdade. Se não pratico aquilo que estou recomendando, certamente a minha imagem será totalmente distorcida, como um metal polido. Mas quando procuramos vivenciar esta palavra, certamente a imagem que será vista de nós terá a nitidez que podemos contemplar nos espelhos modernos, com toda a beleza, com todas as rugas, cicatrizes, como realmente somos. E fazendo assim, nós seremos considerados bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Às vezes, observamos algumas pessoas, o seu falar, principalmente quando discorrem bem a respeito da palavra do Senhor. E consideramos essa pessoa um religioso, e quando passamos a conhecer melhor essa pessoa, vemos que tem maneira de viver que não condiz. Como Tiago diz, que não deixe de refrear a língua, tropeçando nas suas palavras, na sua religiosidade, e ela passa a ser vã, pois ele estará enganando o seu próprio coração. É certo que viver plenamente o que está contido na palavra, neste plano terrestre, posso considerar impossível, mas, como vimos anteriormente, somos tentados diariamente pelo nosso próprio coração e, às vezes, caímos no erro. Paulo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, na primeira carta, no verso 12, ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Temos que perseverar, observando o que diz a palavra, pois no momento em que desviarmos o nosso pensamento, podemos cair no laço do nosso próprio coração. Tiago encerra o capítulo, no verso 27, falando a respeito da verdadeira religião, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quando Jesus esteve com os seus discípulos, ele afirmou que tudo o que fizerem a um desses pequeninos, a mim o fareis. E é essencialmente isso que vemos aí no verso 27. Se praticarmos o mal, estaremos desagradando a Deus. E se praticarmos o bem, teremos o seu galardão. Mas a palavra, citada no final do verso, que é a chave para as nossas vidas: vivemos no mundo e não nos deixar ser contaminados por ele. Realmente é muito desafiador e creio que somente conseguiremos atingir esse nosso objetivo quando verdadeiramente vivermos de acordo com os ensinamentos do Senhor. A imagem que queremos mostrar para as pessoas deve refletir não o nosso ser, mas a face de Cristo, que a si mesmo se entregou para resgatar a humanidade. Amém? Busquemos então ser praticantes desta verdade, e não apenas ouvinte. Nós possamos estar sempre buscando vivenciar esta verdade. Que Deus abençoe e te fortaleça nessa sua caminhada. Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.